Quem não nasceu aqui em Rio das Ostras? Aí, pelo menos. Quem é da Baixada Fluminense aqui? Aí, então. Agora a gente chegou na região certa aí. Se nós formos ver, o crescimento de Rio das Ostras foi muito grande, por causa principalmente de Macaé e do petróleo. Quando nós falamos em Macaé, automaticamente nós pensamos no petróleo. Assim como se nós falarmos, por exemplo, de Barretos. O que vocês lembram? Barretos, a cidade de Barretos. Se falar de Varginha, então automaticamente a gente lembra de alguma característica daquela cidade. E quando nós falamos em Corinto, a cidade de Corinto, hoje para nós não, mas naquela época, a palavra Corinto, existia até um verbo que era vinculado a essa cidade, corintianizar. Era um verbo que se ligava automaticamente à perversidade moral, à libertinagem. A cidade era uma cidade tão caída moralmente que, quando se falava em Corinto, automaticamente se vinculava essa cidade a uma decadência moral. A sociedade, da forma como ela estava naquela região, era totalmente pecaminosa. Pois bem, a cidade de Corinto tem algumas características que também são iguais à nossa. Por exemplo, era uma cidade já de milhares de anos, desde antes de Cristo, e ela tinha sido destruída 140 anos antes de Cristo. Depois ela foi reconstruída 40 anos antes de Cristo. Ou seja, na época do apóstolo Paulo, na época que ele escreveu essa carta aos irmãos de Corinto, a cidade era relativamente nova. As pessoas vinham de todos os lugares do mundo para ficar lá. Pedi para o Gabriel mostrar ali, para pelo menos a gente ter uma noção mais ou menos de onde fica Corinto, porque a gente lê muito. 9.500 quilômetros do Brasil, de Rio das Ostras. Pode passar. Pode passar mais, vai dando zoom. Pode ir mais. Pode ir mais um. Ali é Corinto. A gente muitas das vezes lê, mas não... Ela existe até hoje, essa cidade existe. Ela fica ali, 1.300 quilômetros de Israel, 1.000 quilômetros de Roma, que era o império daquela época. Paulo viajou tudo isso por mar, por terra, passou por diversos problemas para chegar lá. Quando nós falamos em Corinto, nós falamos de uma cidade que tinha características muito relevantes para aquilo que a gente leu e que aquilo que a gente vai ver. Por exemplo, eram pessoas de todos os lugares, porque aquela cidade ela era importante para a logística daquela região. Ela era interessante porque ela era caminho para as rotas tanto pelo mar quanto pelas rotas terrestres. Naquela cidade era um movimento muito grande de pessoas. Chegavam pessoas de todos os lugares do mundo, assim como nós vemos algumas cidades no Brasil, Rio de Janeiro, Macaé, outras cidades turísticas que têm pessoas de todos os lugares do mundo. E da mesma forma que vêm pessoas de todos os lugares do mundo, saem pessoas de lá para ir para outros lugares do mundo inteiro. Assim, a cidade de Corinto foi escolhida estrategicamente por Deus para ser um lugar de expansão do Evangelho. Por mais que fosse uma cidade decaída moralmente, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, ainda assim Deus quis plantar uma igreja lá para que através daquela igreja, naquele lugar, o Evangelho fosse para o mundo inteiro, através de outras vidas que também foram ouvindo o Evangelho. Quando nós falamos de uma igreja de 2.000 anos atrás, muitas vezes pode parecer algo distante daquilo que a gente vive hoje como igreja. Mas não. Os problemas que nós passamos hoje podem ter outro formato, podem ter outro modo, mas a origem, os problemas lá no fundo, também são problemas semelhantes àquelas igrejas. Por isso que é totalmente importante que nós, enquanto igreja, olhemos para aquilo que Deus fala através da vida de Paulo, para que nós, enquanto igreja, também sejamos edificados. Se você ver no livro de Atos, no capítulo 18, o próprio Deus diz o seguinte, falando para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Deus está falando com Paulo referente a Corinto.
Pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-o, porque tenho muita gente nesta cidade. O apóstolo Paulo, por mais sabedoria que ele tivesse, ainda assim, tudo que ele fazia era direcionado por Deus. Quando ele plantava uma igreja, havia a direção de Deus. E Paulo foi hostilizado naquela cidade, ele foi perseguido, e por mais que ele de repente tivesse se desestimulado, o próprio Deus fala: não desista, eu tenho gente nessa cidade. Da mesma forma que eu creio que Deus um dia planejou a Pibacipa, porque através dessa igreja pessoas seriam abençoadas, pessoas seriam edificadas, pessoas seriam salvas por Deus. O mesmo Deus que planejou, que orientou a plantação daquela igreja de Corinto, é o mesmo Deus que também nos orienta. Pois bem, Corinto ela tinha como característica muito grande a idolatria, vindo já da mitologia grega, da mitologia romana. Eles acreditavam, eles tinham um templo muito grande de Afrodite, era a deusa do amor, como eles entendiam sendo o amor, e havia uma promiscuidade muito grande. Havia mulheres que eram sacerdotisas, que elas serviam a Afrodite de maneiras físicas, né? Então era uma cidade que, tanto por ter muitos marinheiros, pessoas que vinham nessa cidade e que se aproveitavam dela da maneira como desejavam, essa cidade no primeiro momento era o seguinte: se o evangelho de Jesus Cristo crescesse nessa cidade, ela cresceria em qualquer outro lugar do mundo, porque para Deus não há um lugar tão ruim onde o evangelho não possa alcançar alguém. E não há ser humano tão ruim, tão mau, tão perverso que Deus não possa transformá-lo. Nós vemos isso na vida do próprio apóstolo Paulo. A igreja de Corinto ela tinha algumas características, antes da gente entrar diretamente no texto. O próprio Paulo vai dizer, no capítulo 1, versículo 26 de 1 Coríntios, ele diz a respeito dos irmãos de Corinto: poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Embora Corinto fosse uma cidade muito rica, por causa do comércio, por ser um ponto logístico, ainda assim, evidentemente, poucas pessoas tinham muito e muitas pessoas tinham pouco. Não sei se isso faz algum tipo de paralelo com você, aquilo que nós vivemos hoje em dia. Por mais que estejamos próximos de regiões ricas, e no Brasil tenha certas condições economicamente, ainda assim há uma má distribuição de renda, como nós sempre ouvimos. Muitos têm pouco e poucos têm muito. Lá também era assim. Os dons, quando nós falamos de uma igreja que nós vemos ao longo dela que tinha problemas morais, que eles tinham uma imaturidade espiritual, que eles tinham diversos problemas, nós talvez podemos imaginar o seguinte: que ela, enquanto dons, estava em falta. Porém não, por mais que a cidade, por mais que aquela igreja tivesse diversos problemas, ainda assim ela apresentava diversos dons. O próprio apóstolo Paulo diz: não lhes falta nenhum dom espiritual. Porém, aí nós entramos no problema central do livro. Por mais que ela tivesse sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo, por mais que ela tivesse sido doutrinada, as pessoas lá tivessem sido doutrinadas pelo próprio apóstolo Paulo, tivessem sido discipuladas pelo próprio apóstolo Paulo, ainda que eles tivessem recebido direto do apóstolo ao mais profundo do evangelho, ainda assim eles estavam imaturos espiritualmente, e isso estava se mostrando na divisão que havia entre os irmãos. Havia divisão entre aqueles irmãos, principalmente no culto à personalidade humana. Eles prestigiavam algumas pessoas que se destacavam em detrimento de outras. Eles diziam aquilo que nós muito conhecemos, que eles diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Então eles se dividiam tanto em questões de culto à personalidade humana, em vangloriar pessoas, tanto quanto também se dividiam por questões financeiras, de classe, divisões de classe, assim como também divisões de dons. O dom que Deus dava a essa igreja, ou os dons que Deus dava a essa igreja, ao invés de estar servindo como instrumento de edificação, estava servindo como motivo para a divisão daqueles irmãos. Pois bem,
essa é a situação de Corinto, a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Porém, o tema que eu propus para hoje, para a gente pensar, não sei se, Gabriel, tem aquele título, a primeira slide, que é o que o pastor mandou no grupo, sabedoria em xeque. O tema que nós vamos falar é a respeito da sabedoria de Deus, em contraste com a sabedoria humana. Quando nós falamos sabedoria em xeque, cheque com X não é o talão de cheque, cheque com X é quando se pôr algo em xeque. Sabedoria em xeque seria sabedoria, nós vamos pôr em ameaça a sabedoria humana, vamos questionar essa sabedoria, vamos atacá-la, vamos ver como o apóstolo Paulo coloca isso em xeque, coloca isso em dúvida, a eficácia da sabedoria humana. Ele questiona essa sabedoria humana, colocando a superioridade da sabedoria de Deus em relação a ela. Nós vamos ver 3 pontos. Nós vamos ver como a sabedoria humana, ela despreza a Deus, que a mentalidade humana, a forma de pensar humana despreza a Deus. Vamos ver como que ela deixa de adorar a Deus e adora o homem, e como ao mesmo tempo ela também destrói o homem. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Deus fez louca a sabedoria deste mundo. Quando nós falamos que a sabedoria deste mundo despreza Deus, nós precisamos pensar no seguinte: a própria palavra vai nos dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Durante o capítulo 1, 2, 3 e 4 de 1 Coríntios, Paulo faz a seguinte análise: ele apresenta a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, e apresenta a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, para a gente poder pensar naquilo no sentido que Paulo está falando, a sabedoria humana seria a forma humana de pensar, a forma humana de raciocinar a respeito da vida, a respeito das decisões, desconsiderando Deus. Quando nós falamos em sabedoria humana, seria a forma como o mundo pensa, a forma como o mundo pensa a despeito de Deus, a forma que o homem pensa naquilo que eu quero, naquilo que eu acho correto, naquilo que eu acho que eu devo fazer. Essa é a forma de pensar nas categorias da sabedoria humana. Por outro lado, Paulo mostra o contraste com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem como parâmetro o próprio Deus. E quando Paulo nos apresenta, muito além disso, que a sabedoria de Deus é o próprio Jesus, ele diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. E quando nós dizemos que a sabedoria humana despreza a sabedoria de Deus, e se a sabedoria de Deus é o próprio Jesus, logo a sabedoria humana despreza a Cristo. E nós, talvez você tenha muitas pessoas que você conversa, um senso comum, é difícil alguém atacar diretamente Jesus. Até as pessoas que não creem, não têm religião, elas atacam muito os religiosos, atacam muito a igreja, mas é meio que até moda as pessoas falarem bem de Jesus. Pessoas que não tem nada a ver com Jesus, nem leram a Bíblia, mas gostam de Jesus, falam bem de Jesus sem compreender nada do que ele falou, sem se preocupar com ele, sem levar a sério que ele é Deus. As pessoas geralmente falam bem de Jesus, até aquelas que não a conhecem. Por quê? Porque Jesus pregava o bem, é aquilo que as pessoas falam. Jesus pregava o amor, Jesus olhava para os pobres, para as viúvas, para as mulheres, para as crianças. Ele tinha embates com os religiosos, ele não tinha nenhum tipo de esquema com os poderosos, ele tratava todos com amor. É isso que nós vemos. Porém, a realidade que Jesus passou enquanto homem aqui na terra, a forma como ele foi hostilizado pelos religiosos, a forma como ele foi perseguido por Roma, pelo sistema político daquela época, mostra que na verdade o mundo rejeitou a Deus. Quando nós vemos a forma como Jesus foi tratado, nós vemos
claramente que Jesus foi perseguido justamente por aqueles que deveriam identificá-lo enquanto Messias. Os religiosos daquela época, eles viam Jesus, eles liam as profecias a respeito do Messias, porém quando o Messias se apresentou diante deles, eles simplesmente o perseguiam. Então a sabedoria humana, a forma como aqueles homens pensavam com categorias humanas, foi a mesma forma de pensar que os fizeram perseguir Jesus. Mas por que isso? Por que será que o homem, mesmo vendo Jesus, mesmo Jesus, não estão dali para condenar, para julgar o mundo, mas para salvar o mundo? Por que ainda assim, apesar de tudo isso, ainda assim a humanidade fez o que fez com Jesus? O matou, o humilhou, o torturou? Porque lá no fundo, nós trazemos nas nossas raízes a consequência da queda. Quando nós vemos lá em Gênesis 3, o homem aceitando a proposta da serpente, querendo ser como Deus, então o homem cai, o homem é destituído da glória de Deus, passa a ter toda a sua volição, a sua vontade, a sua capacidade mental, moral, toda indo para o mal. Ele passa a lutar com qualquer coisa que tire a glória do próprio homem, ou que condene o próprio homem de alguma forma, que demonstre, que de alguma forma mostre para os outros a decadência do homem. A humanidade luta contra isso de todas as formas. Por isso que quando Jesus vem e diz que é o Salvador do mundo, automaticamente isso lhes parece loucura. Por quê? Porque se eu preciso de um Salvador, é porque eu estou numa condição de condenação. Se eu preciso de alguém que me liberte, é porque eu sou escravo. Então quando Jesus fala que veio para salvar o mundo, automaticamente ele está dizendo: vocês estão condenados. E ninguém gosta de ouvir isso. O homem natural, o homem humano, o homem caído não gosta de ouvir que está condenado, que ele está indo para o inferno. Mas quando Jesus vem e Jesus se mostra como o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo, automaticamente os homens que não queriam enxergar isso o rejeitam. Automaticamente o mundo rejeita a própria sabedoria de Deus ali em carne e osso, o próprio Jesus. E a igreja de Corinto estava seguindo por esse caminho. Paulo considera aqueles homens e mulheres da igreja de Corinto como irmãos. Ele em momento nenhum chama eles de desviado. Ele está dizendo: vocês, por mais que sejam a igreja de Deus, vocês são imaturos. Vocês estão rejeitando o evangelho que eu preguei para vocês para seguir a mentalidade humana. Vocês estão abandonando o ensino da cruz, o ensino de Jesus, que humilha o homem, mas que o salva, buscando uma sabedoria humana agora. Eles estavam deixando o ensino do evangelho para procurar, para vivenciar aquilo que eles traziam do mundo, a forma de pensar do mundo, que era adorar a homens, que era colocar o homem no centro. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Coríntios 1, 23. Esse versículo vai fazer uma abordagem daquilo que resume o pensamento da humanidade como um todo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz de Cristo, enquanto loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Os judeus eram os religiosos, eram aqueles que tinham uma expectativa a respeito do Messias. Nós vemos em João 6, quando Jesus está falando: vocês precisam crer, vocês precisam acreditar em mim. Então o povo diz o seguinte para Jesus, eles falam: beleza, nós vamos acreditar, mas que sinal você vai mostrar para a gente? Como que você vai evidenciar que você é o Messias? E eles falam para Jesus o seguinte: bom, os nossos antepassados, eles comeram do maná. Vocês sabem, o maná
o alimento que Deus providenciou para o povo judeu no momento que eles estavam no deserto. E eles falam isso: nós queremos algum sinal miraculoso, assim como Moisés deu o pão para a gente, o pão dos céus. Nós queremos que você também faça algum milagre, algum sinal miraculoso para que a gente creia. Eles precisavam de algo grandioso, de algo extraordinário para acreditar em Jesus. E Jesus fala o seguinte: não foi Moisés que deu o pão dos céus para você, foi o próprio Deus. O próprio Deus enviou o pão do céu, e eu sou o pão do céu. Eu sou aqui diante de vocês, o milagre que vocês querem ver o pão caindo do céu, o alimento vindo do céu. Eu sou o pão da vida, é o que Jesus está dizendo. E ainda assim, aqueles homens não creram em Jesus. A expectativa que eles tinham a respeito de Jesus era de que o Messias faria sinais miraculosos. Mas quando Jesus disse que Ele é o sinal, eles o rejeitaram. Para eles, de acordo com a mentalidade do mundo, não fazia sentido. Para a mentalidade religiosa deles, aquilo era escandaloso pensar que o Deus Santo se fez homem para salvar o ser humano pecador. Eles estavam com uma expectativa diferente a respeito do Messias. Queriam um Messias político, porque Moisés era uma espécie de Messias. Josué, que foi o sucessor dele, o próprio nome de Jesus vem do nome Josué, que significa libertador. Eles queriam um outro guerreiro, uma outra pessoa que politicamente fosse poderosa, que pegasse o povo, que era vassalo do Império Romano, e fizesse que o povo de Israel prosperasse novamente, como na época de Salomão. Porém, quando Jesus demonstra que a cruz, que Ele iria morrer pelos pecados da humanidade, aquilo para eles era escandaloso, e a mentalidade judaica não poderia comportar o escândalo da cruz. E enquanto gregos, aqueles que seguiam a mentalidade gentia, eles procuravam, através do raciocínio humano, buscar a Deus, através dos seus próprios esforços. Porém, o que Jesus diz, o que Jesus demonstra ser, o que Jesus faz na cruz do Calvário era escândalo para eles. Eles criam num Deus, até criam em Deus, mas um Deus distante, um Deus que não sentia, era um Deus que jamais iria perdoar pecadores, e jamais iria se relacionar, jamais iria ter a iniciativa de vir ao mundo e morrer por amor da humanidade. Para eles isso era loucura. A cruz de Cristo para eles era loucura. E quando nós vemos que a sabedoria do homem, de certa maneira, ela tira Deus, ela desconsidera Deus, nós passamos a pensar o seguinte: se a sabedoria do mundo tira Deus do centro de suas vidas, quem toma o lugar? Quem toma o lugar de Deus no coração desses homens? Se nós formos ver a sociedade de hoje, que não considera Deus, ou que fala que acredita em Deus, mas vive como se não existisse, quem tem ocupado o coração dessa humanidade? O próprio homem colocou a si mesmo como o Senhor de suas vidas. O próprio homem destituiu do seu coração Deus enquanto Deus e colocou a si mesmo. Quando nós vemos a igreja de Corinto dividida, colocando o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro, quando nós vemos eles se dividindo, nós vemos homens que ouviram do Evangelho, porém agora colocando homens como líderes reverenciados, tirando a glória de Deus e dando a seres humanos. Nós vemos em 1 Coríntios 3, de 5 a 7, se você quiser olhar na sua Bíblia no Data Show, 1 Coríntios 3, de 5 a 7. Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O próprio Paulo, ele estava sendo tido como um dos times, dos representantes dos times, do motivo da divisão daqueles homens. Muitos líderes gostam de ser bajulados, muitos pastores, nós sabemos que gostam de, como diz lá na carta de Tiago, de ter os primeiros lugares, de ter destaque, de ter honrarias, de serem bajulados. Porém, quando o apóstolo Paulo passa por isso, ele automaticamente ele exorta os irmãos para que não tivessem essa atitude. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: eu sou um servo de Cristo. Por mais que ele fosse apóstolo, ele não se coloca aqui como apóstolo. Nesse momento ele não está defendendo o seu apostolado, ele está colocando para o povo o entendimento de que ele era apenas servo. Tanto ele quanto Apolo, que era um grande líder, que era um homem com uma oratória até melhor do que a de Paulo, eles eram apenas servos. E quem somos nós, se não apenas servos de Jesus Cristo? Como que nós, que fomos salvos por Jesus Cristo, como nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora fomos salvos por Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, como que nós que fazemos o que fazemos pelos dons que Ele nos deu, pelos talentos que Ele nos deu, como que nós que fazemos o que fazemos com a vida, com a respiração, com o ar, com as forças que Ele nos deu, como que nós poderíamos de alguma forma nos arrogar de sermos alguma coisa, se não apenas servos de Jesus Cristo? É isso que o apóstolo está dizendo. Eu planto, ele plantou a igreja, ele está fazendo aqui essa comparação com a semeadura. Eu planto, Apolo rega. E muitas das vezes nós caímos nesse dilema: até que ponto o meu esforço humano, até que ponto eu vou me dedicar a alguma coisa, a desenvolver algum talento, alguma habilidade? A gente que participa de música, a gente precisa se esforçar para ter o crescimento naquilo que a gente se propõe a fazer. Você que trabalha, você estuda, você se esforça, nós temos a nossa parte, nós empreendemos os nossos esforços, mas ainda assim nós estamos apenas plantando. Muito mais ainda no reino de Deus, quando nós evangelizamos, quando nós fazemos alguma coisa no reino de Deus, muito mais nós estamos plantando sementes, nós estamos regando, porém o crescimento vem de Deus. A igreja de Corinto estava esquecendo isso, eles estavam esquecendo que todos eles, por mais virtuosos que pudessem ser, por mais dons que pudessem ter, por mais destaque que eles pudessem ter, onde quer que eles estivessem, ainda assim eles eram apenas servos. E se o apóstolo Paulo, que fez o que fez, que se desgastou, sofreu, apanhou, naufragou, morreu como mártir, quanto mais nós. E se o próprio Jesus fala em Mateus 20, se você quiser olhar na sua Bíblia, Mateus 20, 25, Mateus capítulo 20, versículo 25. É do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para juntos de si, disse: bem, sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por mais que muitas das vezes nós nos esqueçamos, nós temos homens que são referenciais para a gente, mas ainda assim o nosso referencial absoluto é Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, se fez servo, vindo a ser homem,
e morrendo uma morte de cruz. Se o nosso Deus, se Jesus, nosso Senhor, nosso soberano, abriu mão da sua glória, veio, se fez homem, morreu por amor a nós e veio para servir e não para ser servido, quanto mais nós. E é isso que a igreja de Corinto tinha esquecido, e é isso que nós temos que nos preocupar para não esquecermos também, porque talvez nós não tenhamos um início de divisão, talvez isso nem passe perto da nossa cabeça, mas com certeza nós somos tentados diariamente a ter diversos outros tipos de problemas que são gerados por esse tipo de pensamento, quando nós nos esquecemos que nós somos apenas servos, e quando nós esquecemos que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Os irmãos devem lembrar quando o povo de Israel, eles ainda não tinham um rei, eles eram governados por juízes, e na época de Samuel, o profeta Samuel já está idoso, eles já sabem que ele não vai ter muito tempo ainda de vida, e os filhos dele, que seriam os seus prováveis sucessores, não tinham uma vida conforme a vida de Samuel. Eles viram que não tinha nenhuma liderança ainda formada no meio deles. Então eles começam a olhar para o lado, olhar para como as nações se governavam, e quiseram exigir isso de Deus. Eles olharam os referenciais que eles tinham, da mesma forma que muitas das vezes nós, ainda enquanto cristãos, talvez nós olhamos para o lado, vemos como as pessoas cuidam da vida delas, como elas cuidam dos relacionamentos delas, do trabalho delas, e talvez muitas das vezes nós usamos isso como referência. Poxa, se a forma como essa pessoa vive dá certo aos nossos olhos, por que não fazer igual? Se a forma como essa pessoa gere a vida dela, por mais que ela não seja cristã, ou diga que seja e não viva como, mas se ela está demonstrando algum tipo de sucesso, por que eu também não faço isso? Foi o que o povo de Israel fez. Eles literalmente falaram para Deus, eles demonstraram, ao exigirem um rei, que eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles, mas queriam ser governados por um rei homem. Eles queriam um ser humano ali de carne e osso, que eles pudessem ver, que eles pudessem admirar, que eles pudessem honrar de alguma maneira, para que esse homem governasse sobre eles. No primeiro momento parece legítimo, qual problema teria? Porém, o próprio Senhor diz, em 1 Samuel 8, e o Senhor lhes respondeu. O Senhor diz, quando o povo pede para Samuel um rei, Samuel vai orar ao Senhor e o Senhor responde a ele. Samuel fica triste, evidentemente, e o Senhor diz a Samuel: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E mais para frente, depois de dizer para o povo tudo aquilo que eles passariam com o rei humano, como eles sofreriam na mão de um rei humano, ele diz o seguinte: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. O povo judeu, ao longo de toda a caminhada, demonstra lições para nós, que nós de certa forma também fazemos. É uma forma de exemplificar exatamente aquilo que nós passamos nas nossas vidas. Quando o povo judeu diz que quer um rei, eles não estavam rejeitando o profeta, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Quando nós queremos de alguma forma tirar Deus de jogo, nós colocamos um homem à frente das nossas vidas. E quando a sabedoria humana rejeita Deus, quando a sabedoria humana exalta o homem, o fim não é nenhum outro senão a ruína desse próprio homem. Nós vemos isso através da vida do apóstolo Pedro.
quando ele diz, quando Jesus fala que deveria sofrer, que deveria morrer, quando ele demonstra que iria passar pela cruz, e Pedro exorta Jesus, falando que não, isso não vai acontecer com você, jamais. Então Jesus diz aquela frase que nós conhecemos: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quando a sabedoria humana, como a forma de pensar humana, derruba o homem, ela derruba nesse momento. Quando ela tenta ganhar, quando ela tenta buscar alguma coisa, ela acaba recebendo justamente o contrário. É tentando ganhar o mundo que os homens perdem a alma, é tentando salvar a própria vida que eles a perdem. É isso que Jesus está dizendo. 1 Coríntios 3,18: não se engane, se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, devem tornar-se louco, para que se tornem sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. O Senhor sabe como os homens são fúteis, são superficiais, como nós pensamos de forma temporal, como nós pensamos com os nossos olhos limitados, terrenos, sem considerar a eternidade. Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus sabe aquilo que nós verdadeiramente queremos. Nós muitas das vezes colocamos justificativas boas, mas no nosso coração, lá no fundo, o que a gente quer é um pouquinho dessa glória, é um pouquinho desse sabor terreno, dessa glória mundana. Para fechar, Lucas 23 relata a crucificação de Jesus. Relata Jesus no meio, uma cruz no meio de Jesus, e dois homens, um de cada lado, dois criminosos, dois homens que mereciam estar ali, assim como nós também merecíamos e merecemos a morte. Esses homens estavam condenados, e cada um deles demonstra um tipo de sabedoria. Os dois homens tiveram a mesma oportunidade, eles estavam do lado do Salvador, eles que estavam prestes a morrer, agora estavam com a oportunidade na mão, do lado deles. Reconhecer a Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Salvador, ou desprezá-lo. Era justamente a escolha: seguir a sabedoria dos homens, seguir a sabedoria que exalta o homem em detrimento de Deus, ou seguir a sabedoria de Deus. Um dos criminosos que estavam ali pendurados lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. As duas sabedorias estavam ali exemplificadas. As duas sabedorias estão diante de nós. Nós temos a opção de viver a nossa vida com essa mentalidade humana, essa mentalidade caída, essa mentalidade que exalta os fins em detrimento do meio, onde tudo vale para alcançar aquilo que eu quero. E por outro lado, eu tenho a sabedoria de Deus, que se demonstra supremamente na cruz de Cristo,
onde o próprio Deus se faz homem e morre por amor a nós. Aquilo que era loucura para os gregos, aquilo que era escândalo para os judeus, para os religiosos. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser o nosso dia a dia? Por mais que sejamos crentes, por mais que sejamos igreja, assim como Corinto também era, a igreja de Corinto. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos, meu Deus, porque um dia o Senhor levantou um homem chamado Paulo. Porque um dia o Senhor levantou uma igreja chamada Corinto. E porque um dia uma carta foi escrita, e essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo, e essa carta ela foi preservada para que nós hoje pudéssemos lê-la, pudéssemos compreendê-la e fôssemos edificados por ela. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho nos alcançou, Senhor. E se há alguém que ainda não foi alcançado por esse Evangelho, toque nesse coração, constrange essa pessoa com a sua graça, para que essa pessoa reconheça que é pecadora, e que essa pessoa reconheça que o Senhor é o único Deus, e que Jesus é o único Senhor. E nós que fomos alcançados já por esse Evangelho, não nos deixe cair nos mesmos erros que essa igreja caiu. Que os nossos corações venham a ser corações de servos, de pessoas que se dedicam a fazer a vontade do Mestre, a fazer a vontade de Jesus, e que em momento algum o sucesso dessa obra venha encher os nossos corações, mas que toda a glória venha a ser dedicada somente a Jesus. Guarde as nossas vidas, não permita que a sabedoria do mundo sonde o nosso coração, mas que nós venhamos ter um coração transformado dia após dia, que a nossa mente venha a ser transformada dia após dia, para vivermos uma vida com a mentalidade de Cristo, para termos a mente de Cristo e para seguirmos a sabedoria de Deus, demonstrada na loucura da cruz. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Deus. Crendo no sacrifício de Jesus, nós oramos no nome dEle. Amém. Vamos fazer as duplas, fazer aquele momento de oração. Procure o irmão aí, como o Fábio sempre diz, o irmão que você ainda não conhece muito. Nós vamos ter esse momento, e depois nós vamos cantar alguns louvores, ofertar e encerrar.